E aí, meus queridos, tudo bem? Sentiram saudade de mim? Muito bacana. Então, a gente vai iniciar aqui nossa segunda aula, tá? Olha a música aí que legal, para poder descontrair um pouco mais. Então, pessoal, essa segunda videoaula, ela vai detalhar, né, o conteúdo, alguns pontos que são realmente importantes a gente saber. Tranquilo? Então, vamos juntos, vamos aqui entender melhor sobre essas questões da vegetação do Brasil, né? Entender melhor sobre os principais biomas que existem no território brasileiro. Tranquilo? Vamos junto, fiquem atentos, não vacila, suave na nave, vamos lá. Pessoal, então, inicialmente vocês estão observando um resumo mental que fala sobre paisagens climabotânicas do Brasil. Aqui a gente utiliza para fazer uma revisão, juntando aí o último conteúdo, que era a climatologia, né? No caso, entender os principais climas e fazer um estudo sobre ele. Inclusive, eu até estou devendo um vídeo, uma videoaula sobre uma revisão, na verdade, dos principais climas do Brasil, fazendo um estudo sobre climogramas, né? Que é uma parte bem importante, né, da área de climatologia. Mas a gente vai continuar aqui falando da vegetação, as principais localizações dos principais biomas do Brasil, né? Falando da vegetação e do clima, né? Então a gente vai iniciar por isso daqui, falando da vegetação e do clima e a localização dos principais biomas do Brasil, tá? Então acompanhe aí nesse resumo. Eu vou deixar essas imagens também salvas nas salas virtuais, tá? Para que vocês possam baixá-las e estudar, fazer revisão e não esqueçam também de fazer a leitura do livro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então aqui você tem o mapa do Brasil, olha o laser aí na tela de vocês e as principais localidades, né, de cada bioma, tá? Então a gente vai pontuar cada um deles e destacar os seus principais, o que é de certa forma o que é mais estudado, o que é de fato interessante a gente compreender enquanto alunos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, bora analisar aqui a Amazônia, né? Olha só, a Amazônia eu fiz alguns destaques aqui. Uma vegetação, né? Floresta amazônica, que é o nome conhecido, tá? Lembrando que é uma floresta que não está somente no Brasil, vários outros países como o Equador, como o Peru, como Bolívia, Colômbia, Suriname, enfim, Guiana Francesa, esquece o nome Suriname aí, Guiana Francesa, enfim. Então esses países eles fazem parte aí também dessa nossa floresta, tá bom? Então vamos aqui, ó. Principal vegetação, floresta amazônica, que é conhecido como uma floresta equatorial. Em alguns lugares fala o seguinte de floresta tropical. Ela também, né, se for colocado como esse nome, ela não vai estar errado, tá? Mas a gente conhece mais assim como uma grande floresta equatorial, pode estar próximo ao Equador, ter uma grande influência climática por conta disso, tá? O principal clima é o clima equatorial, tá? Equatorial continental, devido, né, vocês viram na aula de climatologia onde é que está a presença da floresta amazônica, então praticamente dentro das regiões continentais. Tem influência também do clima atlântico, mas principalmente continental, tá? Equatorial continental. Aí tem uma observação aqui, ó, a vegetação que se estende por 3,7 milhões de quilômetros quadrados e que é impactada, né, pelas queimadas, tem um clima úmido e elevadas temperaturas. Então, muitas pessoas pensam que a Amazônia, por ser uma área muito chuvosa, pensa que é muito fria, né? Pensa que é um clima bem agradável. Mas é uma região que chega a uma temperatura às vezes de 35 a 40 graus, uma amplitude térmica aí. Então, muito quente por conta da presença da umidade. Então, lugares que chove muito, principalmente próximo às regiões equatoriais, no Equador, por exemplo, você tem uma região quente, então a umidade ela vai ser mais intensa, e isso vai te dar uma sensação de abafado, então a temperatura vai subir demais, tá? Então são as principais características. Muito impactada porque queimadas e desmatamento são os principais problemas que existem na Amazônia. O segundo bioma que nós temos aqui é o Cerrado, um dos biomas mais importantes também do Brasil, para a questão do equilíbrio ecológico, né, de fauna e flora. E é um bioma que está muito presente
está mais presente na região central do Brasil, se estendendo aí para o Nordeste, né, norte do Sudeste, e um pouquinho aí na região leste e sudoeste aí da Amazônia, tá? Mas principalmente na região centro-oeste, que é a região com mais presença do cerrado. É um bioma que está no clima tropical típico, né? Vocês viram lá na última aula que seria o clima tropical típico, o famoso clima tropical, né? O clima mais tradicional, porque nós temos o clima tropical típico, tropical de altitude, tropical litoral e assim por diante. Então você pode fazer uma revisão lá no nosso livro. Aí tem uma observação aqui, ó, vegetação caducifólia, é um nomezinho bem interessante. Por que caducifólia? Se trata de uma vegetação que é um período do meio do ano, geralmente ali por volta de maio até setembro, é um período que as vegetações começam a perder suas folhas, eles derrubam suas folhas. É uma forma de se proteger das secas, né? Uma forma assim de você conseguir evitar a evapotranspiração. Então o cerrado ele tem essa adaptação, por isso caducifólias, plantas que é um período do ano, ela derruba suas folhas para se proteger das grandes secas. Em sua maioria, arbustiva, médio porte, com raízes profundas e cascas grossas. Tudo isso daí é um processo de adaptação natural do cerrado para se conseguir sobreviver nessas áreas quentes de solos também que às vezes acaba recursos hídricos sendo bem profundo. Tá? Verão quente e úmido e inverno, né, de temperaturas mais amenas e seco. Tá? Diferente da região sul, que você tem um inverno também seco, mais frio, aqui você tem um inverno muito quente, também seco. Tá? Descendo um pouquinho você vai ter ali os pampas, ou nós chamamos também de campos, tá? Ou as famosas pradarias, né? Clima subtropical na região sul, então vocês vão ter que lembrar das regiões geotérmicas que nós temos aí, Equador, equatorial, tropical, subtropical, onde já entra a nossa região aí dos pampas gaúchos, né? Fica na região gaúcha, e aí, tia, tá? Então clima subtropical. Aí tem uma observação, vegetação rasteira, e inverno de temperaturas baixas, né? Lugares que a algum período do ano pode até nevar, tá certo? Aí voltando, né, indo lá para cima aqui, ó, você tem aqui uma situação, tá? Da Caatinga, né? Um outro clima incrível, né? Que você tem com a presença aqui do semiárido e a vegetação xerófila, né? Outro nome diferente aqui, como as cactáceas que armazenam água na região quente e seca. Veja bem, por que plantas xerófilas? São plantas, né, que conseguem se adaptar em lugares quentes, tá? Como no caso dos cactos, que eles não têm folhas, eles têm espinhos. Por que essa adaptação do cacto em ter espinhos? Porque é uma forma que ele vai evitar de evaporar muito, né? Então a questão da evapotranspiração vai surtir menos efeito nas plantas da caatinga, principalmente as cactáceas, porque não tem folha, ela tem espinho. Foi uma adaptação natural. Por isso chamada de plantas xerófilas, bem adaptadas às regiões extremamente quentes, principalmente de climas semiárido, tá? É uma região pouquíssima água, chuvas mal distribuídas, tá? Sofre muito, é conhecida também como região Polígono da Seca, uma das regiões mais quentes do Brasil, tá? E é bem interessante porque isso também tem toda uma questão política pelo meio, que é importante a gente fazer uma pesquisa sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, né, e como, né, as pessoas vivem no polígono da seca, quais são as principais atividades, produção de caprinos, produção de abelha, e ver aí como é que funcionam essas atividades aí, tá? Depois você tem a Mata Atlântica, uma biodiversidade muito importante do Brasil, um dos biomas considerados mais importantes, apesar de ser o bioma que mais sofreu na história do Brasil, pela expansão urbana e pela economia, principalmente a extração de madeira. Boa parte do pau-brasil no processo de ocupação europeia no Brasil, né, foi extraído, né, pelos europeus. Então boa parte do pau-brasil ficava na região da Mata Atlântica, tá? Então essa região é um tropical úmido, tá? Que é o famoso tropical litoral, que também a gente acaba classificando dessa forma, mas o nome técnico é tropical úmido. Tem um tropical típico que vocês viram lá no Cerradão. E aqui resta apenas 7%, né? Uns coloca 10%, o SOS Mata Atlântica coloca uma média também de 8, 8,5%. É o que ainda resta da Mata Atlântica, mas aí, infelizmente, é pelo fato de que ainda resta são parques nacionais utilizados, né, para se preservar ou para se conservar um determinado lugar.
uma forma de preservar aquilo que ainda resta da Mata Atlântica, né? Então, vegetação original devido, dentre outros fatores, a intensa ocupação, né, humana da região, que é da expansão urbana, e corrência, né, de chuvas no verão, tá? Então é uma região também que chove bastante, até porque está no litoral, tem uma grande influência, né, do clima tropical é, oceânico aqui, né? Onde você tem a presença de massas de ar, chuva aqui que vem do Atlântico, tá? Então é uma região que chove muito, tá? Constantemente. E por último aqui nós temos a floresta de araucárias, né? Clima subtropical, né? Também ali próxima aos pampas gaúchos. E uma parte interessante, olha só, presença de pinheiros, vegetação adaptada às baixas temperaturas do inverno devido à atuação da massa polar atlântica, né? Que de certa forma ela também tem um certo relacionamento um pouco íntimo, né, com a massa polar, né, que vem aqui das regiões da Antártida, tá? Então são as regiões frias, então acaba recebendo uma grande quantidade de frentes frias. Então essa vegetação ela acaba se adaptando aí a, a essa localidade. Também você pode até encontrar uma florestas de pinheiro, né? Pode ser também esse nome aí chamado aí nessas áreas, tá certo, pessoal? Então, é só uma observação bem rápida, a vegetação, clima e alguns pontos que são importantes vocês relembrarem, tá? Na aula de vocês, tá bom? Tem um laser aqui, eu não estou nem usando para poder fazer, mas vamos embora. Então, eu queria que vocês prestassem, né, muita atenção desses nomezinhos aqui, ó, xerófica, né, caducifólio. Então vocês vão ver que em vários lugares você vai encontrar isso aqui. Até porque nós estamos estudando aqui biomas, então é comum você ter a presença da fitobotânica, né, que faz esses estudos aí relacionados à vegetação. Tá bom, pessoal? E aí vamos continuar aqui suave na nave. Qualquer dúvida vocês já sabem aonde me encontrar, tá? Aqui eu tenho outro resumo é, bem interessante, que aqui ele detalha novamente, né, os principais biomas. Eu vou também deixar isso disponível para vocês. Então vou fazer uma leitura bem rápida aqui para a gente poder entrar nos detalhes dos três biomas que eu falei para vocês: a Caatinga, a Amazônia e o Cerrado, que são três biomas que eu gosto de fazer um estudo bem específico sobre eles, tá? Então, o bioma amazônico, algumas características importantes, vamos seguir aquele mesmo processo, tá? Olha só, maior floresta tropical do mundo, né? Também floresta equatorial, por estar próxima à linha do Equador, tá? Mas ela é a maior floresta tropical do mundo, muito maior também do que a Mata Atlântica, né? Que a gente vai até chegar que ela também é classificada como uma floresta tropical, tá? É, apresenta grande biodiversidade, né? Você tem uma grande biodiversidade vegetal e animal na Amazônia. Uma vez eu li uma pesquisa, não me recordo aqui o nome do centro de pesquisa que foi feita, e uma árvore foi possível encontrar 47 tipos de espécies de inseto. Então, isso para insetologia é algo incrível, porque em um determinado lugar você encontrar 47 espécies de inseto é incrível para estudos científicos. Então, por aí mostra a grande biodiversidade que a Amazônia tem e nos disponibiliza para estudos, para entendimento, né? Você imagina essa pandemia que está aí no mundo, que está acontecendo aí. Então, boa parte da biomedicina utiliza os nossos vegetais, nossos animais para fazer estudos, pesquisas a partir dele para se descobrir novos remédios, novos medicamentos e tratamento. Então a Amazônia é um berço de pesquisa também nisso daí, tá? Abrange, né? Olha só, vou marcar aqui para vocês, ó, abrange a maior bacia hidrográfica do mundo. Então você tem aí praticamente a maior concentração de rios, de recursos hídricos do mundo, tá? Isso é uma parte muito importante, muito bacana mesmo você conhecer esse sistema hidrográfico, sistemas de rios amazônicos, a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo, tá? Região de clima quente e úmido, região que apresenta uma grande proporção de climas equatoriais, uma grande presença e uma forte interação desse clima. Vegetação divide-se, né? Essa aqui é uma parte bem interessante, pessoal, que a Amazônia ela faz uma divisão bem legal no seu território. Ela divide assim, ó. A Amazônia ela tem três tipos de divisão de terra. Ela tem a terra firme, ela tem a área de várzea e ela tem a área de igapó. Eu vou até colocar aqui uma coisa interessante.
para poder mostrar para vocês o que significa mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui uma tela escura que vai dar para a gente conceber melhor a situação. Olha só, isso aqui é uma topografia bem brusca, tá? Mas vai dar para a gente compreender. Beleza, vou fazer uma divisão aqui, vou fazer uma divisão aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu mudar aqui a corzinha aqui do pincel. Lá ele fala o seguinte, vou escrever aqui, mas pelo mouse é ruim. Terra, terra firme, terra de várzea, terra de igapó. O que significa isso, Evaldo? Que o rio, ele enche, né? Eu fiz até errado aqui, mas vai dar para a gente compreender. Então vamos supor que essa área aqui são áreas que o rio ele está sempre cheio. Por isso terra de igapó, terra sempre alagada, tá? Onde se desenvolve atividades pesqueiras e outras atividades que necessitam, né, de flutuações. Importante quando a gente pesquisa sobre a Amazônia, sempre vem aquela imagem da Vitória Regis, né, e tudo, que é uma grande folha flutuante, né? Então é nessas áreas de igapó que você encontra ela. Uma folha ela é tão resistente que ela consegue suportar um peso de um bebê aí de 3 até 7 quilos em cima dela, né? Então não vai fazer isso porque embaixo dela tem muito espinho, então não é aconselhável. Terra de várzea, quando o rio sobe muito o nível no período de cheia, geralmente essas áreas de várzea elas alagam. Então terras de várzea são áreas que em um período do ano elas alagam com as cheias do rio, tá? Então, nessas áreas aqui você encontra aquelas moradias. A maior concentração de moradia na Amazônia, nas regiões ribeirinhas, está nessas áreas de terra de várzea, tá? Então, um período do ano as casas ficam flutuantes, outro período fica normal em terra firme. Isso vai depender do movimento de cheia. E as áreas de terra firme são as áreas que praticamente nunca alagam. Então, a Amazônia ela faz essas três divisões: terra de igapó, de várzea e terra firme. A área que é sempre alagada, a área que alaga um período do ano e a área que praticamente nunca alaga. Só observação: em várias regiões do Brasil, boa parte das construções de cidades foram feitas em áreas de várzea. Por isso que existe um período do ano, principalmente período de chuva, por exemplo, Pedreiras e Trisdela. Boa parte dela foi construída em áreas de várzea. Então é comum em período do ano nós sofrermos com enchentes, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente continuar aqui e finalizar. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, suave na nave. Então o bioma do Pantanal, né, que no livro de vocês também discute sobre ele, que é muito interessante porque quase 97% do Pantanal é alagado, por isso considerado a maior planície fluvial do mundo, né, a área mais alagadiça do mundo. É interessantíssimo o Pantanal. Até fazer uma pesquisa, no livro de vocês traz uma pesquisa muito legal sobre o Pantanal e é bom fazer a leitura dela. Então, uma das maiores planícies alagadas do mundo, né, quase 97% dela, apresenta grande biodiversidade, influenciado por outros biomas, como Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Na região norte aqui você tem uma influência da Amazônia, na região leste você tem uma influência do Cerradão, também no sul, mas a Amazônia, né, ela também acaba influenciando algumas espécies vegetais, até mesmo animais, que poderiam ser características endêmicas da Mata Atlântica, encontra-se também no Pantanal. Tá certo? Vamos lá. E compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguaio, né? Então o Rio Paraguaio faz parte do sistema da bacia hidrográfica. É ele que é o principal rio, né, que banha essa região aqui do Pantanal. Tranquilo? Então eu quero que vocês façam pesquisa mais sobre o Pantanal, que é bem interessante. Lembro que eu vou deixar um link lá do Brasil Escola, que é bem interessante, tem uns estudos bem legais. Então o Pampa, né, conhecido como Campos Sulinos do Brasil, né, apresenta elevado potencial hidrelétrico, é onde se localiza até a grande hidrelétrica de Itaipu, né, fica nessa região aqui, na região próxima às foz, tudo bem interessante. Fazer uma pesquisa sobre também a hidrelétrica de Itaipu, que dá para você ter uma noção dessa região ser potencial em sistema hidrelétrico, até por conta do próprio relevo que ajuda, né, áreas de planalto, então isso contribui bastante. Região de clima subtropical e vegetação campestre, né, normalmente uniforme. Então, o campestre é vegetação rasteira uniforme porque não apresenta uma diversidade
de vegetação. Basicamente uma gramínea ali, uma área rasteira, então você quase não tem tanta diferença. Tá? A Mata Atlântica compreende a região costeira do Brasil. Hoje restam menos de 10% da mata nativa. Região de clima tropical úmido e vegetação embrófila, né, e estacional. O que significa vegetação ombrófila, né? Esse nome ombrófila ele também é conhecido como perennifólio. Por quê? Significa que é uma vegetação sempre verde. Então esse nome técnico aí de ombrófila ou perennifólia significa uma vegetação sempre verde, até por conta da própria ser uma área úmida. Basicamente não tem um período do ano que ela fica seca, vamos colocar assim, então ela acaba sendo uma vegetação verde durante todo o ano. Tá? Então um termo bem interessante para a gente poder pesquisar aí. Bioma da Caatinga, né, considerado o bioma mais seco do Brasil, apresentando baixos índices pluviométricos e além de ser o que seria o baixo índice pluviométrico, baixo índice de chuva, além de ser baixo índice de chuva, ainda é escasso. Tem alguns lugares que nem chove, passa mais de 6 meses sem chover, até um ano, tá, sem chuva. Bioma exclusivo do Brasil, raramente você vai encontrar em outro lugar do mundo bioma com essa característica. Né? Tem as savanas na África, que se aproxima um pouco, mas é muito mais parecido com o cerrado do que com a caatinga, tá? Caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes, né, e vegetação xerófila. Rios intermitentes é porque é um rio que em um período do ano ele aparece para dar um tchau, rapidamente ele vai embora, tá? Então são rios temporários que passam um período do ano ali e depois eles somem praticamente, se escondem nos seus lençóis freáticos. Região de clima semiárido. E por fim aqui nós temos o cerrado que ele fala, conhecido como a savana, né, no Brasil, né, savana brasileira, muito parecido com as savanas africanas, apresenta grande biodiversidade potencial aquífero. A concentração de aquífero é muito grande, dizem que o solo do cerrado ele em boa parte é muito esponjoso, então isso acaba facilitando a infiltração dos recursos hídricos, tá? Então apresenta um lençol freático muito rico, tá certo? Apresenta grande biodiversidade, potencial aquífero, então abriga abriga praticamente a nascente dos principais rios brasileiros e clima praticamente tropical sazonal. Então eu queria que vocês lembrassem de duas situações: tropical sazonal, né? E abriga praticamente as nascentes principais do Brasil. Tanto, por exemplo, a nascente do rio Mearim, que é o nosso, ele nasce numa área de cerrado, o São Francisco, um dos principais, o Parnaíba, né, o próprio Gurupi. Então você percebe que são rios principais que acabam nascendo dentro da região do cerrado. Outra coisa interessante, clima de tropical sazonal. Isso aqui é uma situação que é bem interessante, que muitas pessoas ao falar, principalmente aqui na nossa região, Pedreiras, por exemplo, hoje o inverno tá pesado, né, cara? O inverno tá pesado. Pessoal, não existe inverno pra gente, tá? O que existe, nós estamos vivendo dentro de uma região de clima sazonal. São 6 meses de estiagem com 6 meses de período chuvoso. Então, o termo tropical sazonal ele traz essa linguagem técnica: 6 meses de árido, sem chuva, com 6 meses de período chuvoso. O que nós estamos vendo agora, nós estamos praticamente dentro do período chuvoso. Ele vai ali até o mês de maio. De maio para frente, basicamente até o final de setembro, nós estamos aí no período de estiagem, período sem chuva, tá? Então, essa é a classificação bem importante aí. Beleza? Suave na nave, como é que tá as coisas aí, tá? E não esqueçam de escutar pelo menos uma músicazinha de vez em quando, né, para poder relaxar, fazer uma leitura do livro, tomar uma água, tá? Ficar tranquilo. Então a gente vai caminhar aqui para os finalmente do nosso estudo, falando um pouco sobre 3 tipos de bioma, tá? Para a gente poder concluir, tranquilo? Eu vou até dar uma olhada aqui, dá pra gente ir e finalizar aqui rapidinho, tá? Então vamos continuar, meus amigos. Rapidão, coloquei aqui só um resumo mental tirado lá do site Brasil Escola, é bem interessante. Tá? Nada aqui está diferente daqueles outros slides que eu mostrei para vocês. Aqui a diferença é que ele está bem específico. Então eu vou fazer uma leitura para vocês aqui bem rápida e marcar aqui alguns pontos que são importantes. Primeiro,
falando aí do nosso famoso cerradão, né? O famoso cerrado, nossa vegetação principal aqui na nossa região, tá? Então é o seguinte, ó, é conhecido como a savana, com maior biodiversidade do mundo. Olha aqui, ó, cerca de 11.677 espécies de plantas nativas e 4.400 espécies endêmicas, espécies exclusivas do cerrado, que só vivem basicamente aqui no cerrado. Olha só, existem muitas pesquisas é, da área de biologia, né, que estudam, né, essas áreas de insetos, de répteis, né, para poder, que é a famosa zoologia zoobotânica, né, que faz esses estudos aí, espécies de animais, para fazer estudos de remédio. Então, bem interessante mesmo, tá? O cerrado ele é muito rico nessa parte aí. No cerrado há 11 principais tipos de vegetação distribuídas em formações é, savânicas, campestres, né, e florestais. Então você consegue ver um pouco de savana, né, que é aquela vegetação com arbustos distante um do outro. Campestres, né, regiões mais rasteirinhas, tipo parecido com um campos, tá? E regiões de floresta, áreas fechadas também. Não tão verde, mas fechadas, tá? Bem interessante fazer uma pesquisa sobre isso. É, os arbustos, né, do cerrado costumam ter troncos grossos e tortuosos, tá? Nas raízes pode atingir até 15 metros, ó, de profundidade, garantindo que a vegetação encontre água, né? Encontre muita água, mantendo-se no período de seca, que é no período extremo, né, que eles chamam de período de estiagem. No período de seca, né, formações herbáceas, vegetações mais baixas, tá? Pois raízes menos profundas, suas raízes secas ajudam, né, a contribuir aí com o período de cheia, tá? Então possui variadas espécies de animais, já até coloquei isso para vocês, e a fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis, 194 espécies de mamíferos, 150 anfíbios e 114.425 espécies de é, invertebrados. Tá bom, pessoal? Quase não consegui ler o nome aqui. Então aqui tem algumas características que eu quero que você faça uma leitura. A importância do cerrado, né? Tem uma grande biodiversidade, isso ajuda muito na economia do nosso país e de algumas pessoas também que trabalham, que vivem e sobrevivem nessa região. É devastada, né, demais, cerca de 41%, né, do cerrado hoje foi transformado pela agricultura mecanizada e também pela queimada, né, há um problema muito grande de queimadas induzidas pela ação humana e queimadas naturais, tá? Então aqui alguma localização dele, os limites, né? Então isso aqui você vai utilizar para fazer um estudozinho legal, tá bom? Então aqui é uma foto do nosso cerradão, um lugar incrível. Já fiz várias trilhas e sou apaixonado por esse bioma brasileiro, tá? A Caatinga também tem alguns pontos aqui bem interessantes. Ela vem no mesmo ritmo lá da explicação do cerrado, que eu coloquei só para vocês fazerem uma leitura, é um resumo mental para você fazer o estudo, tá? Vou passar aqui e destacar só 3 pontos bem importantes. Olha só, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e corresponde a 70% da região Nordeste, tá bom? Outra coisa interessante, botanicamente é o menos conhecido, apesar de grande biodiversidade, né? São exemplos da flora, o cumaru, o farroxo, o fuazeiro, que são vegetações que são muito ricas, né? Até mesmo para produções econômicas. Fora outras que nós encontramos, como no caso o famoso cacto, aqui, símbolo, né, da caatinga, e é algo muito importante para a sobrevivência de muitas espécies, inclusive até o próprio homem, tá? Eu quero que vocês dêem mais uma olhada aí. E aqui, ó, segundo o IBAMA, práticas como desmatamento já devastaram cerca de 50%, né, da caatinga. Então isso é um problema que nós temos, principalmente dentro dos parques que existem na região da caatinga, que faz o uso da questão da sua proteção, tá? E aqui pra gente finalizar, tem uma fotozinha da caatinga, bem legal, né? Muito bonito aqui os cactos aqui, ó. Coisa linda, cheio de espinho, não vão querer abraçar ele porque ele não gosta de tirar foto. Se for tirar foto, tire foto bem longe dele, tá? Finalizando aqui com a Amazônia, tá? Lembra lá, ó, vegetação classificada em 3 categorias: terra firme, igapó e várzea. Lembra do nosso esquema? Não é um bioma exclusivo do Brasil.
clima predominantemente equatorial úmido, caracterizado por de muitas chuvas e alta umidade do ar, por isso a temperatura acaba sendo bem rigorosa. E nas últimas décadas, tem sofrido com o desmatamento de 17% da biodiversidade, no caso do bioma amazônico, foi devastado, comprometendo, a biodiversidade e o clima local. Cara, a Amazônia ela sofre muito, até coloquei uma imagem da beleza que é a Amazônia, mas no canto aqui eu coloquei, infelizmente, um dos maiores problemas que nós temos na Amazônia, que afeta as populações indígenas, ribeirinhas e também quilombolas que existem na região, e principalmente afeta, o nosso equilíbrio ambiental, climático, fauna, basicamente de todo o Brasil, e também tem consequências no mundo, tá? Então é um bioma muito bonito para se estudar. Esse vídeo é apenas para ajudar vocês a compreender de forma bem objetiva, bem direta, tá? E é isso. Fique com Deus. Até a próxima aula, que vai ser diferente, tá, pessoal? E não esqueçam que lá no roteiro de vocês eu pedi para vocês fazerem um estudo sobre o Pantanal. Tem algumas questões. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o celular, vão colocar para gravar você, Você vai se gravar, fazer uma filmagem explicando aquelas questões, tá? Você vai dar as respostas explicando, não é para ler, é para explicar. É um tipo de seminário onde você vai gravar, tá bom? Então até a próxima, abraço, tchau, tchau.